Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que tudo opera e executa, buscai sempre como assim nós buscamos e depositamos a confiança no Senhor. Aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração, o Senhor lhe enviou o Verbo que era Deus e estava com Deus desde o princípio, e aonde ele diz: se não tivesse vindo e feito as obras e mostrado que é possível, ninguém havia por condenado. Mas como ele veio e cumpriu nos mínimos detalhes a lei segundo os mandamentos, ele é aquele que nós sempre tropeçamos de alguma forma, mas segundo a graça estamos cumpridores, dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Mas aquele que o rejeita já está condenado. Ele disse: não vim condenar, nem eu vos condeno, vim para salvar aqueles que estão rumo à condenação. Condenação é esta: a luz veio ao mundo, os homens rejeitaram. Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Onde aqueles que têm um encontro com ele permanecem na luz, e da qual nós aprendemos por revelação divina e não pelos meros mortais. Por isso estamos apartados de toda injustiça e perseveramos dia após dia. A palavra diz que nós não devemos ser influenciados pelos pecadores, mesmo porque já outrora conhecemos o pecado e as atitudes que são reprováveis diante do Senhor, e uma vez que alcançamos a sabedoria, não retrocedemos à ignorância de outrora e perseveramos rumo ao nosso alvo e objetivo. Estamos aqui, na verdade, ao invés de permitir com que a luz desvaneça, ser luz para aqueles que estão desvanecidos. Aleluia. Por isso, devemos perseverar constante. Em relação aos escarnecedores, nós não somos influenciados e tampouco compartilhamos com eles, não assentamos junto à mesa com os escarnecedores e zombadores. São aqueles que conheceram a verdade e usam da hipocrisia dos próprios interesses, aonde a palavra diz que aquele que utiliza esta sabedoria para aquilo que é terreno, ele se torna um miserável, se torna um nu, um pobre, miserável, correndo nu publicamente. Lembrando que quando a Bíblia relata sobre as vestimentas, não está dizendo da vestimenta do nosso cotidiano. Inclusive, aquele que tem sabedoria encontra sempre uma média estatura para tudo, até mesmo como vestir, sempre de forma decente, e não expõe o seu corpo de forma que é morada do templo do Espírito, diferente daqueles que estão segundo o mundo e usam de sensualidade, os espíritos sensuais que querem expor sensualidades. Nós fugimos de toda esta forma. O próprio Espírito nos ensina a vestir de forma simples e jamais querer expor a morada do templo do Espírito. Estamos sempre na média, cuidando, zelando do corpo, para manter sempre o corpo, a alma e o espírito incorruptível, longe de podridão como outrora. Em tudo o Espírito nos conduz. Somos conduzidos pelo Espírito e não por meros mortais com uma mente cauterizada e corrompida que fica somente anunciando leis e costumes que se tornou aniquilado. Mas aqueles que dividem do seu espírito têm o Espírito para os conduzir, seja na vestimenta que é para o corpo, assim como o alimento para o corpo.
pois Jesus nos ensina que o que contamina o corpo não é o que entra pela boca. O alimento que entra pela boca sai pelo esgoto, mas o nosso alimento espiritual ele entra pelo ouvido. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Ela entra nos ouvidos, penetra na mente, no íntimo, desce para o coração, onde é irrigada para todo o corpo e nos mantém segundo a verdade, onde não permitimos mais com a mentira que outrora assolava. Segundo podridão para os ossos, o espírito abatido, quem o levantará? Assim nos ensina o Senhor. Segundo o Espírito, temos sempre uma dosagem de tudo que nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Utilizamos aquilo que é para edificação pessoal do corpo, individualmente, assim como mutualmente, exortando uns aos outros, para que tenha desta mesma saúde da qual nós atingimos, seja mental como física, seja do corpo, da alma e do espírito, para manter, segundo o poder e equilíbrio, em retidão, em sinceridade, na integridade, no temor e na reverência para com o nosso Criador, dia após dia, aonde Ele nos conduz à paz que excede todo o entendimento, guardando mente e coração em Cristo, apartados de toda injustiça e produzindo sempre amando o prêmio da justiça e perseverando segundo aquele que tudo opera e executa. E assim buscai sempre ser revestido do alto. Ninguém pode receber algo se não for lhe concedido do alto. E fugios daqueles que no início estão ainda na inconstância, que nós chamamos, que se começa na inconstância para se alcançar a constância. Zelai para que não sejais influenciados por aqueles que não querem saber da verdade, e a função deles é estar sempre na mentira e ainda querer desfalecer a vossa fé. Assim nos diz o Senhor.